Meus irmãos, muito bom dia, muito boa tarde, paz do Senhor. Quero estar fazendo aqui um estudo hoje, como sempre, no horário do meu almoço. Hoje eu quero estar falando de salvação, ou melhor, o que é ponto de salvação para você. Talvez você nunca ouviu essa palavra, Mas isso é um argumento que as pessoas usam. Quando elas não têm o entendimento de certos assuntos, ela fala assim: mas isso não é ponto de salvação. Mas aquilo lá não é ponto de salvação. Eu vou colocar uma lista aqui para você, de alguns estudos que existem. Vira e mexe a gente está mencionando eles, Porque você tem que analisar tudo e reter o que é bom, Então vamos lá, O primeiro, que parece assim, é a escatologia, O que é escatologia? Escatologia é coisas relacionadas à volta de Jesus, segunda vinda de Cristo. Então é importante a escatologia. Ainda que você não goste, que você não queira, que você não dá importância, a escatologia precisa ser estudada. Arrebatamento, seja pré ou seja pós, seja antes ou depois da grande tribulação. Você precisa saber sobre o arrebatamento. Ressurreição, quando é que vai acontecer a ressurreição? Milênio, Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Festas, obras da lei. E todos esses nomes que eu estou falando são estudos grandes, Quando você entra para dentro, você precisa percorrer a Bíblia inteirinha, porque a Bíblia inteirinha está falando dessas coisas. Então não é uma coisa que dá para você mastigar assim, vou ali, estudo meia hora e pronto. Não, isso aqui dá para você ficar semanas, enroscado em cada ponto desse. Enroscado no bom sentido, Que você vai extraindo, vai saindo mais coisas, Festas, obras da lei ou debaixo da lei. Transição de aliança. Duas casas. Sobre o juízo final. Tribunal de Cristo. Salvação não se perde. Terra plana. Já se cumpriu, tudo se cumpriu. Tem um grupo aí que defende essa tese. Já se cumpriu tudo. Inclusive que Cristo já veio. Mas existe, pode procurar para você ver. Sobre as 70 semanas, ou estudar a criação, entende? Ou estudar os patriarcas, Tem uma máquina trabalhando aqui perto, não sei se vai atrapalhar o áudio aí, Não sei se vai ficar bom o vídeo, tá? Então todos esses estudos, cada um deles, são gigantescos, É muita comida, mas muita mesmo, Então por isso é importante a gente estar estudando essas coisas. Mas o problema nem é isso em xeque, Eu vou ler um texto, que se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, versículo... não me lembro. Mas você sabe o que está escrito, Eu vou ler o verso. Eu esqueci de anotar o endereço. Mas está em Timóteo. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então 100% da Bíblia ela é inspirada. De Gênesis a Apocalipse. Não tem nenhum livro que é menos importante do que o outro livro. Então todos os livros são importantes. E todos os livros são inspirados. E quando fala todos os livros, todos os assuntos são inspirados por Deus. Então eu não posso descartar nenhum desses. Então eu não posso achar que esses pontos não são importantes. Porque todos eles tocam na salvação. Todos. Inclusive terra plana. Vai tocar no assunto de salvação. Talvez não vai dar para me explanar aqui, Por que eu acredito que o assunto de terra plana tem a ver com a salvação? Diretamente não. Mas quando você entra para dentro do estudo e começa a analisar o que está acontecendo e o que está sendo falado a respeito da criação, Terra plana nada mais é do que estudar a criação de Deus, como que Deus fez as coisas. Quando isso é distorcido, está distorcendo as coisas que Deus fez. Vamos lá. Então toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Ela é útil para ensinar, para repreender e para educar no caminho da justiça. Então justiça fala do que é justo, Já fala do que é justo, muito bem. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado, preparado para toda boa obra. Então se você quer ser um bom obreiro, se a minha irmã quer ser uma boa obreira, ela precisa ser habilitada. E como é que ela vai ser habilitada? Estudando essas coisas. Porque não tem como a pessoa ser habilitado, preparado, um bom soldado de Cristo, sem conhecer essas coisas. Porque se você se autodenomina que é preparado, que é obreiro do Senhor, preparado, que maneja bem a palavra da justiça,
Você é uma marionete na mão do inimigo, né? Ele faz o que quer com você, né? Porque você não tem conhecimento dessas coisas, que são coisas profundas e que precisam ser colocadas no coração. Isso é, tomar conhecimento disso. E quando eu tomo conhecimento dessas coisas, é impossível eu não falar disso. É impossível. Entende? Eu falei porque eu criei, Romanos 10. Se eu não creio, eu não falo, mas porque eu criei, porque eu entendi e criei, então eu falei. Então, qual que é o ponto? Então, vamos lá, vamos entrar agora para o seio, né, da situação. Vamos entender, então, o que quer dizer isso. Há um tempo atrás, eu acabei tendo uma discussão com um amigo de infância, né? Ele pertence a uma denominação, que eu não vou falar o nome, né, já justamente para não causar mais polêmica, né? Vai que ele assista esse vídeo, né? Vai ficar chato para mim. E a gente acabou discutindo, né? Por conta de um desses assuntos aqui que eu mencionei na lista, né? Chegou uma hora que ele falou, olha, cara, isso aí não é ponto de salvação, meu irmão. Vai pregar o evangelho, né? Vai salvar as pessoas através do evangelho. Vai ensinar o evangelho para elas, né? Vai ganhar pessoas para Cristo, que isso aqui não dá futuro, não. Né? Isso aqui não é ponto de salvação. Né? Então, você veja bem com a limitação da pessoa, né? Então, eu respondi a pessoa, falei, não, tudo bem, desculpa, te ofendi, né? Não vou te ofender mais, não. Na verdade, nem quero mais conversar com você sobre esse assunto. Já que isso vai prejudicar a nossa amizade, eu não quero estragar a nossa amizade, né? Nossa amizade está em primeiro lugar. Então, eu não falo mais dessas coisas com você, né? Mas quando você olha para essa lista de coisas que eu coloquei aqui, é a Bíblia inteira. Entende? Então, eu não vou mais falar da Bíblia com ele, porque, né, não é ponto de salvação. Mas, queridos, quando eu congregava em templo, né, antes de eu tomar conhecimento dessas coisas, eu chegava na igreja, tinha um louvor, tinha um momento que o pastor dava oportunidade para as pessoas e depois tinha um momento da palavra, né? Era uma sequência, né? Algumas igrejas mudam um pouco, mas é a mesma coisa, né? Alguns têm a palavra primeiro, depois o louvor, alguns têm o louvor no meio, a palavra no fim, outros terminam com o louvor, enfim, não importa a maneira que é feita. Eu sei que tem uma sequência e é exatamente a que eu vou colocar aqui. Você que pertence, que já pertenceu, sabe como é que é. Então, chega na hora do louvor, mãozinha para cá, mãozinha para lá. Fica de pé, senta, fala para o teu irmão, fala para o seu vizinho, olha para lá, olha para cá, ora, fecha o olho, abre o olho, bate o pé. Ou seja, quem está lá em cima do púlpito está manipulando as pessoas, né? Entende? É chamado de levitas, né? Quem está tocando e cantando em cima do púlpito, né? Lá do prédio, é chamado de levita. E interessante, né? Quando você olha para levita na Bíblia, né? Os levitas, né, do Antigo Testamento, quando eles era o povo que introduzia o povo à adoração a Deus, a adoração não era com instrumentos, né? Ainda que eles tinham instrumentos para festejar. Mas os verdadeiros levitas, né, instruíam o povo com palavra, com ensinamentos. Entende? Era ensinamento que era entregado para o povo. E assim era feito a adoração a Deus, entende? E também o levita lá, por exemplo, o Asaf, né? O Asaf, né, antes da inauguração do templo de Salomão, ele demorou 2 anos, né, para compor uma música que ia ser tocada lá na inauguração, na festa da inauguração do templo, né? Então, aí você vê os levitas hoje, né, quanto tempo eles gastam, né, para escrever uma música, né, para gravar e sair tocando aí para as igrejas afora. Só que o detalhe nem é isso, né? O problema é que o que eles cantam, ou a música que está sendo cantada ali, não condiz com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. Como já não se bastasse, né, que a letra não tem nada a ver com o que está escrito na palavra, o que eles fazem? Eles obrigam o povo a entrar na presença de Deus. Como? Eles manipulam o povo. Eles tentam forçar o povo a se emocionar, aí através da emoção a pessoa entra na presença de Deus. Começa a chorar, estou na presença de Deus. Eu senti a presença de Deus porque eu fiquei emocionado, fiquei emocionada, eu senti. Em momento algum a Bíblia vai dizer que eu preciso sentir a presença de Deus, eu preciso crer, é preciso ter fé. Sem fé é impossível aproximar-se de Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Então eu preciso crer, eu preciso ter fé que Deus está aqui. Eu não preciso sentir. Se eu preciso sentir que Deus está aqui, estou com um problema na minha caminhada com Deus ou no meu relacionamento com Ele. Entende? Então a presença de Deus se dá no tamanho da minha fé. Se eu não tenho fé para crer na presença dEle, Ele não tá perto de mim.
E aí eu preciso de emoção, eu preciso de uma música para me emocionar, para daí eu entrar na presença de Deus e dizer, ó, estou adorando Jesus. Olha para você ver que diferença, né? Aí beleza, acaba o louvor, vai entrar as famosas oportunidades. Varão, sua vez, entra aí, traz uma palavra para o povo, abençoa a igreja aí. Aí o bonitinho vai lá e abre a palavra, lê um versículo ou dois, já olha para lá e para cá, Deus manda te dizer isso, aquilo outro. Deus tem uma chave para você, viu, varão? Eu vi uma chave na sua mão, eu vi uma caneta assinando um documento para você. Né? Isso é ponto de salvação, né? Estou falando de ponto de salvação. Aí você pensa, bom, agora na hora da palavra Deus vai falar. Não, agora Deus vai falar comigo, né? Porque até agora foi só balela, mas agora Deus vai falar comigo. Aí chega a vez do pastor pregar, só que aí o pastor já é uma marionete na mão do presidente da denominação. Porque seja assembleia, seja pentecostal, seja presbiteriana, batista, seja adventista, seja qualquer for o nome da denominação, existe um programa que vem de cima, do presidente, né? Do pastor-chefe, né? O pastor-chefe passa para o outro passa para o outro, até chegar nesse pastor. E ele não pode sair daquela regra, entende? Ele não pode sair daquela linha, né? Aquela linha humana, aquela regra humana, aquele mandamento humano. E ele tem que ficar debaixo da autoridade daquele pastor. Mas eu quero dizer para você, pastor, que o seu pastor é Cristo, não é o presidente da denominação. Você tem que obedecer ao pastor, o bom pastor que é Cristo. Se você ficar obedecendo a outros pastores, você vai ficar debaixo de mandamento de homens, né? De regras humanas. E aí a mensagem que ele vai trazer não vai te edificar, não vai edificar a mim. Por quê? Porque está debaixo de regra humana, né? Não está em comunhão com Deus, né? Não, porque está em comunhão com o povo, a igreja recebeu a palavra, está em comunhão. O corpo está em comunhão, a igreja está reunida aqui, ó. Aqui é o corpo de Cristo, Deus habita nesse corpo. O povo se sacrificou, veio de longe, veio de ônibus, veio de bicicleta, veio de circular, veio de carro. Só tinha R$5, colocou de gasolina para ir e voltar, veio pela fé aqui para participar do culto. O povo está sincero, eu estou vendo a sinceridade no coração deles. Mas a sinceridade do coração dessa pessoa está onde? Está no pastor? Porque o texto aqui está dizendo, olha lá, a Bíblia é toda inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a educação na justiça. E essa justiça que está falando aqui é o caminho da justiça, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é essa justiça que ele está falando aqui. Ou seja, a justiça de Deus não é desse jeito aí, entende? Se essa pessoa está sendo sincera no seu coração, ela está sendo sincera com o pastor, mas com Deus não. Ela está sendo infiel com Deus. Porque quando eu sou sincero com Deus, que eu tenho um compromisso com Ele e com a palavra dEle, mandamento de homem não vai mudar meu pensamento, não vai mudar minha conduta. Aí sim, eu posso até estar andando nessa justiça. Eu estou sendo educado nessa justiça. Mas agora, quando eu estou sendo sincero com os homens, fazendo alianças, né, com pastores e com homens, né? Não, porque a gente tem que ter aliança, né? Estamos juntos aí, vamos lá, né? Estamos juntos. Mas nós dois estamos juntos, né? Mas será que Deus está conosco? Será que Deus está abençoando essa união? Porque essa união está pautada em regras de homens, mandamentos de homens, onde Deus não está habitando, porque a mensagem está fora do contexto que Ele quer. Ele está dizendo para você que é para avisar para o povo que o povo está em pecado, e você está dando tapinha nas costas, entregando chave, entregando profecia. E Deus não habita nesse negócio aí. Deus não habita. Entende? Aí então, se eu parar, se eu não for... irmã, por que você não fala de salvação? Então, aí eu vou falar do evangelho genuíno. Inclusive, eu estou dando uma pincelada aqui, né? Que evangelho é esse? Que vocês vivem, que vocês dizem que é ponto de salvação. Isso é ponto de salvação para vocês? O levita que era para trazer palavra. O levita da antiga aliança trazia palavra para o povo. Os levitas de hoje que tocam, têm palavra? Vai ver se eles têm palavra. Nem testemunho tem, vai ter palavra. Vai ver o testemunho desses que estão tocando nas igrejas aí para você ver uma coisa. Não precisa ir muito longe. O pastor recebe o cargo de cuidar daquele grupo de pessoas, né? Mas ele não cuida, ele não está nem aí para as pessoas, porque se ele tivesse preocupado com as ovelhas, ele ia cair para dentro da palavra e ia esquecer a regra humana. Ia esquecer o mandamento de homens, essas regras, essas coisas, e ia ensinar o que Deus está mandando. E para isso, pastor, o senhor tem que comprar uma briga com o presidente, né? O senhor vai perder o cargo, o senhor vai ter que sair de fininha e ir para outro lugar. Com certeza. Se o senhor resolver falar a verdade, é isso que vai acontecer com o senhor. Mas o senhor acha que o senhor está obedecendo ao mandamento de homem,
porque o senhor está debaixo da cobertura desse pastor. O senhor acha que isso é ponto de salvação? O senhor pode jejuar, o senhor pode estar em santidade. Não estou pecando em nenhuma área, graças a Deus. Mas na mais importante, o senhor está pecando, porque o senhor está deixando de lado as coisas do Senhor. Esses pontos, todos eles, precisam ser estudados, porque todos eles vão findar num só. Todas as profecias vão se cumprir em Cristo. Seja terra plana, seja milênio, todas essas coisas apontam para Cristo, e eu preciso entender, eu não posso passar por cima, fazer vista grossa. Ah, não, só é importante o recado para a igreja. Só é importante eu ficar enfurnado dentro da igreja, lá pastoreando. Mas mesmo esse pastoreando está distorcido. Amém? Que se fosse um pastoreamento mesmo, de verdade, né? Mas mesmo assim, esse pastoreamento está sendo distorcido. Então Deus não está recebendo isso. O Senhor está se sacrificando, está sacrificando a sua família, talvez até deixando de lado a sua família, e para tentar cuidar do povo. Talvez que o Senhor está com sinceridade no coração, mas é uma sinceridade baseada em mandamento de homem. E para Deus isso não aceita, porque o Senhor está colocando o homem em primeiro lugar. E o que é justo, o que é santo, o Senhor não está dando atenção, que é a palavra do Senhor Deus. Então, em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus tem todas essas coisas aqui para a gente analisar. O povo de Deus tem que saber de tudo isso. Entende? Ah, irmão, vamos estudar sobre as obras da lei aí. Obras da lei, ou debaixo da lei. Vamos estudar essas coisas aí que é importante a gente entender. Não, o fim da lei é Cristo. Eu prefiro Cristo. Quer dizer, ele prefere essa resposta, né? Mas o que significa obras da lei, debaixo da lei, ele não quer saber. Você vai ser salvo, irmão? Eu sou salvo já, aceitei a Cristo, eu estou indo na igreja, estou dando dízimo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, eu estou salvo. Não preciso fazer mais nada. Aí que você se engana. A salvação só vamos saber no último dia. Enquanto isso, a gente tem que se esforçar, tem que, como é que se diz, esmurrar a nossa carne, entende? Esmurrar a nossa carne mesmo. Fazer força para entrar pelo caminho estreito, não é pela estrada larga, não. A estrada larga é fácil, é só obedecer mandamento de homem, é só ficar no sistema religioso. Aí está a estrada larga. A estrada estreita é andar no caminho da justiça. O caminho da justiça é árduo, é difícil. E é fácil de você entender isso. Começa a pôr à prova a sua vida com a palavra de Deus para você ver. Se não vai começar as pessoas te contrariar, você vai perder amizade, você vai perder amigos, pessoas vão começar a se afastar de você. É nesse momento que você vai perceber que você está caminhando no caminho da justiça. Mas enquanto todo mundo está junto, estamos juntos, ser amigo do mundo, o mundo é teu amigo, não tem perseguição nenhuma, não está acontecendo nada, pode cuidar, irmão, que tem alguma coisa errada aí na sua caminhada com o Evangelho. O Evangelho é cruz, é dor, é sofrimento, é espinho. E esse ponto de salvação é importante entender. Todos os profetas, todos os apóstolos, os cristãos primitivos sofreram, morreram, foram torturados por causa dessa palavra. E é essa mesma palavra que está aqui. Mas se você não der atenção para ela, se torna regras humanas, doutrinas humanas, sistema religioso, e está facinho de você cair aí no sistema da besta. Não tem outro caminho para você, não tem outro recurso. Porque já que o que está escrito não serve para você, não é importante, e sim o que as pessoas estão falando ali dentro do seu templo, dentro de onde você se reúne, aquilo lá é importante. A Bíblia não significa nada para mim. Eu nem leio mesmo. Eu só participo do culto quando o pastor está falando. E ainda o duro, o que o pastor está falando já está fora. Imagina você que não está lendo Bíblia. Como que vai ficar a situação, né? E aí quando a gente quer estudar e quer falar dessas coisas, mas isso aí não é ponto de salvação. Eu queria que você refletisse sobre isso. O que é um ponto de salvação para você? Só uma parte da Bíblia? Só uma folha? Só uma página? Eu queria que você pensasse sobre a cruz de Cristo, né? Eu queria que você pensasse sobre o Evangelho que você está vivendo, o Evangelho que foi passado para você, o que você está fazendo hoje. Olha para a sua família, para a sua volta, as coisas que precisam ser mudadas, as coisas que precisam ser transformadas em você primeiro, depois na sua família. Nós temos a responsabilidade, né? A gente tem essa responsabilidade de ser o perfume do mundo, né? E eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha pessoa, entende? Minha maneira de falar, minha maneira de pensar e de agir, eu posso mudar. E se eu conseguir mudar o meu próximo, a minha pessoa do lado, as pessoas que estão à minha volta, elas podem ser influenciadas, elas podem ser atingidas, entende? Mas primeiro tem que ter o objetivo e força no coração de mudar eu primeiro, entende? Eu preciso ser transformado. Eu quero ser confrontado, eu quero ser todos os dias ser confrontado com as Escrituras, porque eu quero ser corrigido, eu quero cada dia estar mais perto de Jesus.
Agora, se eu não leio Bíblia, se eu não procuro estudar, se eu não faço nada relacionado à palavra, quando aparece um irmãozinho que quer falar alguma coisa da palavra para você, você rejeita e fala que não é ponto de salvação, é porque aí você está no UTI, está prestes a morrer, literalmente, na mão da besta. Então eu queria que você desse uma atenção nisso aí, né? Que você prestasse atenção, né? Que caminho que você está seguindo, né? Que ordens que você está obedecendo. Dá uma olhada nas ordenanças do Senhor, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, que elas não mudam, né? As mesmas, né? Que é amar o próximo, né? Quando a gente vai amar o próximo, como a nós mesmos, né? A gente não pode permitir que o próximo seja enganado. Porque eu me coloco no lugar do próximo. Eu me coloco no seu lugar. E eu vejo que você está sendo enganado. Eu já fui enganado no passado. Já me dá revolta de pensar nisso. Quanto tempo eu fui enganado, hein? Por mais de 15 anos eu fui enganado no passado. Então já me dá revolta isso. Então hoje eu vejo as pessoas sendo enganadas, entende? Eu não me conformo com isso, entende? Como Romanos 12 fala lá, né? Não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Então, se eu amo o próximo, eu tenho que me colocar no lugar do próximo. Eu não quero ver ele sendo enganado. Eu não quero ver ele andando como se fosse o burro, né, o cavalo, com ventas do lado. Eu só vejo ali, ó. Para lá e para lá eu não olho. Só olho para aquele lugar lá, é reto. Sou como se fosse um robô. Então a gente vê as pessoas dessa forma. Hoje eu estava assim, ó, também. Eu só olhava para um lugar. Mas Deus ampliou, Deus restaurou, entende? Eu era cego, eu era fariseu. Deus me curou, Deus me restaurou, entende? E eu vi amor de Deus na minha vida, entende? Por isso. E hoje eu quero passar esse amor para você. Eu não quero mais que as pessoas sejam enganadas, mas também eu não posso empurrar a goela abaixo essas coisas. Tem que depender de você, tem que partir de você. Você que tem que querer se mudar. Você precisa querer ser mudado para daí os que estão à sua volta, sejam transformados, sejam edificados, sejam influenciados por você. Amém? Que Deus te abençoe, mas pense muito nisso, pense muito com carinho nisso, né? O que é ponto de salvação para você? Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, a gente vai estar gravando novamente em nome de Jesus.